Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre mestrado sanduíche. Como tudo no mundo acadêmico, o sentido do mestrado sanduíche tem duas respostas, duas realidades diferentes. Por exemplo, você pode fazer um mestrado sanduíche no próprio Brasil e você pode fazer um mestrado sanduíche no Brasil e fora do Brasil. Vamos entender um pouco melhor. No primeiro sentido, o mestrado sanduíche significa que aquelas aulas que você vai ter que fazer presenciais, elas vão se dar juntinhas, como num sanduíche. Por exemplo, digamos que você tenha 30 créditos obrigatórios, o que significa que você vai ter que fazer mais ou menos umas 6 disciplinas obrigatórias. Ao invés dessas disciplinas serem semanais e você fazer um semestre, você vai fazer em formato sanduíche. Por exemplo, lá no mês de dezembro, do dia 10 de dezembro ao dia 23 de dezembro, por exemplo, você vai se deslocar até a faculdade e fazer um pancadão, diretão de manhã até a noite, essas disciplinas que você teria que fazer o ano inteiro, que você teria que cursar o ano inteiro, ficando o resto do período para você fazer as matérias. Então, geralmente, quando a faculdade, quando a universidade resolve fazer um mestrado nesse formato de sanduíche aqui no Brasil, eles fazem no período lá no comecinho de janeiro, algumas fazem nesse período de dezembro que eu falei, outras fazem do dia 5 ao dia 15 de janeiro, por exemplo, são 10 dias de intensivão, manhã, tarde e noite, e aí depois tem uma outra corrente, né, um outro período, que é no período de julho. Por quê? Porque esses períodos são férias dos professores, então eles utilizam esse período, né, geralmente quem faz um mestrado já está no campo do ensino, né, o campo de lecionar, e aí teria teoricamente esse espaço. Esse é um tipo de mestrado sanduíche. Ou seja, na questão das matérias obrigatórias que seriam presenciais, serem programadas num curto espaço de tempo, bem prensadinhas, que você vai para a faculdade de manhã, tarde e noite, um intensivão. Terminou aquele período de intensivão, você concluiu as disciplinas obrigatórias. E no restante do período, o que você vai fazer? Você vai se dedicar à sua pesquisa, daí não tem mais tarefa no meio do caminho. Outra possibilidade, outro significado do mestrado sanduíche é que você vai entrar numa instituição aqui no Brasil, você vai cursar o mestrado aqui no Brasil, só que nesse programa de mestrado existe a possibilidade de você fazer algumas matérias, uma ou duas matérias fora do Brasil num período sanduichinho também, 15 dias, um mês, no máximo 2 meses. Por exemplo, eu tive um colega que inclusive fez uma live comigo, que ele estava fazendo engenharia, ele estava investigando sobre carbono, então ele estava numa instituição aqui no Brasil, ele fez o primeiro semestre, fez o segundo semestre e foi passar 2 semanas em Israel, junto com outros pesquisadores, em uma universidade para coletar mais informações, para conhecer mais aquele ambiente de pesquisa. E aí ele volta para o Brasil, ele tem essa experiência internacional, mas ele não tem 2 mestrados. O mestrado dele conta aqui com essa vivência que ele teve em Israel. Teve uma outra menina que fez também, muito legal, o canal dela Além do Lattes, que fala sobre a experiência de passar esse período fora do Brasil, só que no caso dela é doutorado. Então ela fez as disciplinas aqui no Brasil, é um doutorado sanduíche. Foi para os Estados Unidos e vai ficar nos Estados Unidos, se eu não me engano, de 4 a 6 meses e vai voltar para o Brasil com pesquisas lá também. Mas, embora ela tenha publicação, embora ela tenha esse crédito extra, né, no currículo, ele não é considerado duplo doutorado. Existe também essa possibilidade, mas nesse caso é um doutorado sanduíche. Então, quando você fala em doutorado ou mestrado sanduíche, significa que você vai estar numa instituição fazendo muita coisa no curto período de tempo, onde você vai ter dedicação integral. Então, tem 2 significados para a gente lembrar. Primeiro, o significado do próprio programa de mestrado que se dá dessa forma nas aulas presenciais. Isso já tinha no Brasil até antes de pandemia. Algumas instituições que optaram por esse modelo, até mesmo para atender aí a demanda, né, do pessoal que precisa se deslocar, por exemplo, para um mestrado. Até se você, além de professor, se você é profissional autônomo, você consegue fazer esse processo desse mestrado e você não seria um mestrado à distância, porque nas exigências obrigatórias
obrigatórias você tá lá cumprindo esses créditos, ou o formato de você pegar esse período sanduíche e executar em uma outra instituição. Isso é possível até entre Brasil, América Latina, depende de onde sua instituição tem convênio, tá? Então, por exemplo, você pode fazer mestrado numa instituição aqui no Brasil, só que você tem outra instituição que você investiga muito aquela área que você está querendo. Então, você pode fazer um sanduíche, um período sanduíche de experiência numa outra instituição e depois voltar para sua instituição normal. Vai depender da realidade. Esse sentido sanduíche tá nessa questão de ser juntinho, né? De ser muita coisa num curto espaço de tempo, onde você executa algumas funções, algumas tarefas específicas e vai conseguir aproveitar melhor sua pesquisa, tá? Melhora aquele conteúdo para sua pesquisa. Por exemplo, no caso do aluno que eu falei do mestrado que passou 2 semanas em Israel, ele queria investigar como lá está sendo tratado essa questão do sequestro de carbono e transformando esse contexto não só na questão de sustentável, mas econômica também, no sentido de vender oxigênio. Quando você sequestra o carbono, você emite mais oxigênio e esse oxigênio ele pode virar moeda. Então ele queria ver como que esses pesquisadores que estão trabalhando muito lá, e como ele mesmo falou, tinha pesquisadores do mundo inteiro investigando sobre essa temática lá nesse núcleo específico. Então era um núcleo de referência. Ou você pode pegar o núcleo que é de referência em qualquer lugar do mundo, ver se sua instituição tem parceria e começar a trabalhar nesse mestrado sanduíche. Então é uma experiência muito interessante para quem quer sair do Brasil, mas também para quem está no Brasil também é uma oportunidade de fazer um programa de mestrado se você não tem muito tempo, se sua agenda não é muito flexível para você participar das aulas semanais, 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Há ainda algumas instituições que as aulas são de manhã e à tarde, fica mais difícil ainda. Então é uma oportunidade para você fazer esse programa. Agora veja, todos os vídeos que nós fazemos aqui, eles são vídeos de orientação que para lhe ajudar, você pode deixar seu comentário, com muito carinho a gente une, a gente esclarece as dúvidas aqui, mas nós também estamos oferecendo um curso aqui pelo canal, só que pela universidadedoconhecimento.com.br. Eu vou deixar o link aqui para você, onde a gente acompanha todo o processo para você ingressar no programa de mestrado, todo o processo para você entender o mundo acadêmico, quais as instituições que têm esse tipo de mestrado sanduíche, a gente ajuda você a procurar, a produzir o projeto, ser aprovado. Se lhe interessar, é muito interessante que você participe desse curso para que você desmistifique todas as coisas que você entende como mestrado, todas as dúvidas que você tem, mas você também pode deixar seu comentário aqui que a gente vai responder com muito carinho. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço para você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e todas essas coisas que a gente precisa para conseguir agregar no conhecimento do Brasil. Até a próxima!